Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas, dá-me um gole, da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então aqui a minha partilha, né, sobre a live do volume 13, trecho 16. 6 de setembro de 1921, conforme se conhecem as verdades, assim se forma a nova união com Jesus. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade em sua humanidade para fazer herdeiras as novas gerações de sua vontade, dos efeitos, do valor que ela contém. Esse trecho tem grande relação, né, com o dia de hoje, com o trecho de hoje. E o que foi pedido, né, sobre a mudança, as mudanças, né, quais foram os efeitos e valor da divina vontade, né, na nossa vida, a diferença, né, do antes e o depois de conhecer essas verdades, né, do Filho Divino. Então eu posso dizer, né, da experiência que eu vivi e vivo, né, na divina vontade, que grande mudança, né, grande mudança, coisas que eu via como vontade de Deus, né, na verdade era virtude, né, em relação ao meu casamento e a paz que eu senti quando finalmente, né, tomei o propósito de sair de casa acreditando, né, firmemente naquilo que a igreja ensina, né, que Deus uniu, não separe o homem, mas é o que veio para mim na época, né, a palestra do bispo com o Frei Gilson, né, o que Deus uniu não separe o homem, mas o que, né, não foi Deus quem uniu, que se separe. Então ele explica lá toda essa situação, né? Até o que se dá, né, na situação das nulidades do casamento, né? Se há nulidade é porque não foi Deus que uniu, não foi, né? Foi nulo, né? Enfim. E diante das verdades, né? A gente já passa a viver em paz e assumir, né, os nossos compromissos, né, ordenando a nossa vida, né, a consciência e a autenticidade de que Deus está, né, em todos os atos que realizamos, em tudo que fazemos. Não se tem aquele pensamento, né, do Deus distante. Pelo contrário, né, tem essa certeza de que Ele está e quer ser participante, né, de todos os atos da criatura, bem como queremos estar presente, né, na vida do nosso filho. Quanto mais Deus assim o quer estar, né, fazer vida com seus filhos, né, que vivam a vontade dele, né, que abandonem, né, os caminhos errados, né? Qual pai que não quer isso? Quanto mais Deus, né? Então a paz que a gente tem, né, a consciência, né, o apesar de, né, permanecer firme, né, até muitas das vezes, né, a angústia que vem não das situações, mas muitas vezes das resistências da gente que não se consegue ainda vencer, porque eu gostaria de estar dando muito mais a Deus e por algum motivo, por questões, né, de apego, não consegue e também não consegue desapegar. Mas, né, reconhece tudo isso e procura morrer para isso e corresponder a ele, né, vivendo um dia de cada vez. Então foi uma paz, é uma libertação, é uma cura tremenda. É de fato a proposta do livro do céu, né? O retorno, o chamar de Deus à criação, ao retorno, ao propósito ao qual foram criados. É a gente tomar consciência disso e assumir esse posto, né? A qual
a razão, né, do nosso existir, né, o propósito ao qual fomos criados, né, o dar Deus a Deus, o corresponder a Deus, né, o colocá-lo em primeiro lugar da nossa vida, né, porque eu digo por mim, apesar das dificuldades, das limitações, hoje eu já não tenho gosto, não faço nada, não busco nada, não tenho prazer em nada, e não porque, que triste a sua vida, não, eu vivo dessa maneira com alegria, né, que nem outro dia uns colegas de trabalho foram a uma festa, né, foram à festa e lá se depararam só com o pecado da atualidade, né, só homossexualidade e lesbianismo, e ficaram horrorizados, chocados com o que viu lá. E aí é o que eu dizia, né? O que eu vou fazer num lugar desse? O que tem para mim num lugar desse? Né? Eu prefiro estar com Deus lá na minha casa, né? No meu canto. Até eles próprios disseram, né? Nossa, nunca mais eu vou. Né? Então buscam uma felicidade que não existe em lugares, né? Que não está Deus. Não há felicidade, né? Sem Deus. Né? E não entendem, custam entender isso. Só vai conseguir, né, viver de verdade nesse mundo, né, já posso dizer, né, de agora em diante, com esse conhecimento divino. Né? Do contrário, né, essa terra está já, né, insuportável. Né? Mesmo querendo viver a santidade das virtudes, está difícil porque, como diz, tem essa visão, essa mentalidade desse Deus distante. Né, de que eu só estou na intimidade com Deus quando eu estou ali, né, em adoração, quando eu estou na missa, quando, né, eu comungo, né, e ali acabou aquele momento, Deus volta para o céu, né, e eu vou fazer minhas coisas, né, vive de certa forma separado de Deus, e na divina vontade não, você tem essa plena consciência de que Ele está em tudo, né, tudo é tudo, né, e diante desse tudo as pessoas, né, ficam até escandalizadas. Né? Que isso, Deus não é assim, Deus tem mais o que fazer, né? Deus, não aceita. Né? Jamais que Deus estaria comigo nessa situação que eu estou fazendo. Claro que se for pecado, não está mesmo. Né? Se for pecado, não mesmo, mas, né, diante da ordem, né, Jesus divinizou todos os atos humanos. Todos os atos humanos. Né? Claro que a condição da sexualidade não, porque Jesus não teve isso. Mas elevou o sacramento do matrimônio a um ato divino, né? Elevou o matrimônio ao sacramento, né? Tornou um ato divino, né? O criar uma outra criatura, né? Se não é estar com Deus, né? Na criatura, né? A gerar outra criatura, né? Sendo vivido, né? Dentro do casamento, né? Na ordem. Então, a santidade das virtudes é muito difícil, porque, como diz, né, os medos, as dúvidas, as culpas, a desconfiança sobre tudo, né, sobre Deus, reza, é até o que eu discuti com meu pai, né, que eu falava com ele, né, Jesus está chateado com vocês, porque vocês rezam, mas não esperam nele, quer resolver com as próprias mãos, né, tá que nem lá no Antigo Testamento, acho que Abraão, né, que demorando a promessa, ele foi e arrumou filho com a escrava, né, não sofre as demoras de Deus, não espera a vontade de Deus, né, é como tantos outros que, né, não sendo ouvidas as suas orações, né, vão atrás de terreiros, de macumba, terreiros, né, para fazer, tomar um passe, fazer um pacto, fazer sei lá o que, porque precisa para ontem em tal situação e Deus está demorando demais. Né? Então
É viver um abandono em Deus, é como tá partilhando com a Eliane, né, de um filme, o livro de Eli, né? O cara é cego e transcorre todo o filme. Lá na frente vai dizer, vai mostrar que o cara era cego e quanta coisa ele fez sendo cego. Por quê? Porque o apoio dele não era humano, o apoio dele era divino, né? Era a confiança plena nas palavras da Sagrada Escritura que ele trazia, que ao longo do filme todo os outros o perseguem para roubar, né, as escrituras dele, sabendo do poder que essas escrituras têm, né, de manipulação, né, para usar essas escrituras ao seu bel prazer, a manipular as pessoas. E até eu entendo, né, nessa questão que o livro do céu não tem tanto apreço aos olhos das pessoas por isso. Ele não tem abertura para manipulação, né? Ou é ou não é. O máximo que se pode fazer é viver, né, as verdades do livro do céu como uma devoção, como uma outra devoção, né, que assim também não surtirá os efeitos esperados pela divina vontade. Mas é o máximo que se pode. Agora, manipular, né, essas verdades a ponto de se beneficiar delas, isso é impossível, né? Se não houver o esvaziamento da criatura, né, do nosso eu, não se tem, né, abertura para entender essas verdades. É até um ponto que eu notei aqui, né, que no céu só entra o amor e a vontade de Deus, né? Como a santidade humana é contaminada pelo amor próprio, pelo interesse, quanto os vazios do amor vão precisar ser enchidos depois lá no purgatório, né? A vontade permissiva de Deus, ou seja, a vontade querida de Deus, era que todos vivêssemos na divina vontade, né? Foi o que Deus deu a Adão lá no princípio. Porém, a criatura, na sua liberdade, né, inclinou-se à libertinagem, né? Na sua liberdade, né, que instituída por Deus, não quis, mas escolheu, né, viver à sua maneira, assim como naquela ocasião, né, em que se diziam, né, se diz, né, meu corpo, minhas regras. E aí depois reclama, chora, né, grita, onde está Deus? Né? A culpa é de Deus, né, pelos frutos amargos que colhe. Quando vem as consequências de suas escolhas erradas, já diziam, né? Não se colhe figos de ortigueiras e nem se colhe uvas de espinheiros, né? Aquilo que a pessoa planta, né, é o que irá colher. É até o que eu dizia pro meu pai, pai, não tem como o senhor carregar a cruz de todo mundo, tem que deixar eles. Voltando aqui a situação das filhas, das enteadas dele. Tem que deixar, cada um precisa levar o seu, a sua, né, a sua cruz, de modo a crescer, né, a crescer numa espiritualidade, numa intimidade com Deus, numa confiança em Deus. É o que foi dito, né, a fé é Deus, né, a fé sendo Deus, eu tendo o grau de fé que eu tenho, é o quanto de Deus eu tenho. Então, eu preciso passar por determinadas coisas a fim de que, né, isso vá me dando essa maturidade, né? E com os conhecimentos da divina vontade, a gente, né, tem consciência do que está acontecendo, tem consciência dos acontecimentos. Né? Já vivemos o purgatório em vida, mas também vivemos juntamente a alegria, né, já em vida dos bem-aventurados. Né? Como diz aqui, a gente já vai preenchendo os vazios do amor, né? Tiramos o amor próprio e colocamos o amor divino, né? O fazer, o viver por Deus, para Deus.
né? Não com os meus interesses, mas com os interesses divinos. Né? Como a situação da dívida que eu estou pagando. É um fardo, é um peso. Humanamente, sim. Seria melhor eu estar gastando esse dinheiro com outras coisas? Humanamente, sim. Mas ao mesmo tempo traz uma paz, né? Esse sentimento de dever cumprido, de estar cumprindo o propósito, a vontade de Deus, né? Apesar de, eu vou ficar privado do meu dinheiro, né? Antes privado do dinheiro do que privado, né? Da vontade, da graça de Deus, né? A quem tem Deus nada falta, né? Quem tem Deus tem tudo. Né? Então é desapegando de nós mesmos que vamos poder ser, né, preenchidos, né, com Deus, com a sua vontade. E aí o apego que temos às coisas materiais, a dinheiro, a status, a isso e aquilo, tudo isso perde o sentido, perde a prioridade na nossa vida. E Deus apenas passa a ser essa prioridade. Né? Então já não importa. Né? Como eu dizia na partilha que eu fiz outro dia, né? A respeito do que Paulo, né? São Paulo dizia. Né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Né? Tanto faz conforme que eu esteja, né, vivendo aqui. Ele lá não tinha os conhecimentos, mas agora temos. Desde que eu esteja vivendo na divina vontade, o que se dará não importa. Né? Se eu tenho, se eu não tenho, né? As coisas humanas não importam. As aquisições humanas não importam. Né? Deus cuidará e cuida de todas as coisas. Né? E assim se dá, porque ao sair de casa, né, ele me preparou o emprego, me preparou aqui o lugar para morar, onde nem pagar aluguel não pago. Então, como diz, né, lá naquela outra questão, Deus proverá, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e tudo mais será acrescentado. Né? É o Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Vivamos um dia de cada vez, né? Totalmente abandonados em Deus. Né? Confiando nele, esperando nele. E venha o que vier, né? Seja tudo para a maior honra e glória de Deus. Né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, né, o livro do céu, como foi dito, ele está inteirinho estendido nas Sagradas Escrituras, mas a mentalidade humana não conseguiu enxergar, não consegue transpor, né, essa realidade, né, do humano para o divino. Né, da visão humana para a visão espiritual, a gente fica muito no racionalismo. Né? E louvado seja Deus, ele nos trouxe o livro do céu com as suas verdades, com as suas palavras, né? Ele próprio, né? Ditou a Luísa, ele próprio, né? Por meio dela escreveu. Então vamos ao trecho, né? Conforme se conhece as verdades, assim se forma nova união com Jesus, né? E aqui vai conquistando espaço terreno, né? Conquistando reinos em nós, né? Na nossa alma, né? Quantos reinos construímos, né? Ao longo da nossa vida, enquanto não conhecíamos as verdades, né? Os conhecimentos divinos. Né? Quanto apego, quanta situação de pecado, de vício e quantos ídolos. Né? E à medida que avançamos nesse conhecimento, esses reinos vão conquistados. Né? É como Jesus que foi, né, para o Egito, fugiu para o Egito. E lá destruiu, né, todos os ídolos, né, por onde passava. Assim ele quer fazer na nossa alma, destruir os ídolos e que um só Deus, o verdadeiro Deus, reine sobre nós, a sua divina vontade. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade em sua humanidade para fazer herdeiras as novas gerações de sua vontade, dos efeitos, do valor que ela contém. Quer fazer conhecer, né? Quer que nós conheçamos, né, o que fazia sua vontade na sua humanidade.
e nos tornar herdeiros, né, de sua vontade, dos seus efeitos, do seu valor e tudo que ela contém. Como rezamos, né, construindo um reino que também é nosso, mas agora com os conhecimentos divinos, com as verdades do livro do céu. Não mais, né, as expectativas, não mais algo, né, que não é tão palpável, mas agora aqui, né, mesmo sendo interior, né, torna-se palpável na nossa vida, nos atos, nos acontecimentos, né, na certeza, né, de estar fazendo o que é certo. Né. Estava eu, toda no santo querer do meu doce Jesus, e dizia-lhe: meu amor, entro em teu querer, e aqui encontro todos os pensamentos da tua mente e todos os das criaturas. E eu faço coroa com meus pensamentos e com os de todos meus irmãos em torno dos teus. E depois os uno todos e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência. É o que é dito. À medida que se avança no conhecimento, passamos a ter a consciência. E assim poder, né, com consciência, fazer um ato desse. Como o Michele partilhava, acho que ontem, né, quando eu tiver a consciência, né, daquilo que Jesus diz, que se uma pessoa na Terra estiver vivendo a minha divina vontade, né, ele já, né, é plenamente satisfeito, né, correspondido por ela. Não unicamente por ela, mas é porque a vontade dele está reinando nela. Então essa criatura dá a Deus a Deus. Então qual não deve ser o nosso afinco, né, o nosso empenho em procurar crescer nesses conhecimentos dessas verdades, a fim de corresponder a ele, né? E diante disso cair por terra todo o nosso interesse. Que eu quero falar bem da divina vontade, que eu quero ser conhecido, eu quero, né, seja destruído tudo isso. O Filho da Divina Vontade não é para si, mas é para Deus, para dar a Ele, para se doar, para tornar essas verdades conhecidas, né, amadas e vividas pelos outros, pelos demais. É o que Nossa Senhora fez, não guardou para ela, mas veio, né, a nós, a humanidade, a fim de que vivêssemos também essa grande graça que ela recebeu. Assim também não é do nosso interesse guardar para nós, mas distribuir, dar ao outro. Até na partilha que eu fazia até ontem, né? Não adianta, eu tenho dinheiro, eu vou encher, entupir a minha geladeira de coisas, né? De cada hora, cada dia eu vou, né? Tá entupindo ali de coisas. O que vai acontecer? Vai estragar, né? Vai se perder, é como lá o maná lá no começo. Todo dia chega para nós, né? Novos conhecimentos, e assim será por toda a eternidade, por quão imenso Deus é. Traz novas coisas todos os dias. E portanto, assim, não enjoa, não cansa, pelo contrário, né? Quanto mais se bebe, mais se quer beber. E não é exaustivo, não é cansativo. Como diz, a tristeza que vem é da nossa incapacidade de, de reter, de transbordar fora, como que eu posso dizer? É o desejo de fazer mais, de fazer muito, uma vez que muito recebe, que acaba sendo um pensamento, um sentimento humano, né? De voltar para si. Mas é o que eu acabei de dizer, o pão nosso de cada dia, cada dia, cada dia. Como eu acabei de dizer, e assim será por toda a eternidade. Então não se fará num dia só.
Mas é preciso ter essa primazia. Ele está no centro. E dar a cada dia a Deus o tudo que somos. O tudo que temos. Então, portanto, como diz, não é um peso, não é uma coisa enfadonha, né? Muito pelo contrário, é vida. É doçura em meio às amarguras, né? Assim como a vida de Jesus, que era doçura e amargura. Né? E eis aqui, né? A importância de avançar nos conhecimentos a fim de ordenar tudo, né? O nosso raciocínio, o nosso intelecto, né? A fim de não pôr nada nosso, mas que permaneça apenas o divino, ser divino. Né? Meu amor, em teu querer, aqui encontro todos os pensamentos de tua mente e todos os das criaturas. Eu faço coroa com meus pensamentos e com os de todos meus irmãos em torno dos teus. Que depois os uno todos e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência. Né? Que é fundir todos em um só. Esse um só que é quem? O Cristo, cabeça, a vontade de Deus. A fim de todos poder, né? Beneficiar desta grande graça, né? A presença, a vida divina. E enquanto dizia isto, meu Jesus mexeu-se dentro de mim e levantando-se disse-me: Filha inseparável de minha vontade, como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade em minha vontade. E eu beijo teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu, é o que ele fazia na sua vida íntima. Né? Tomava todos os pensamentos das criaturas, os seus atos, seus pensamentos, suas intenções, né? E unia aos pensamentos divinos, purificando, né? Divinizando, reparando, né? A Deus Pai. Né? Tomava a amargura das criaturas e fundindo ao pensamento divino, né? Dava, né? Como correspondência a Deus, a doçura a Deus. É por isso que Deus Pai olha para a humanidade através de Jesus. Né? Tudo se achega a nós em nome de Jesus. E agora mais que isso, né, é o próprio Jesus vivendo em nós, né, dando continuidade à sua humanidade em nós, realizando os seus atos, o seu ofício. Portanto, eu já não interessa, mas a prioridade é Jesus em mim. Né? Então, eu não tenho que ficar pedindo coisas, né? Não tem. Né? Tudo já me foi dado. Né? O que precisa é, de fato, o que foi dito, crescer no conhecimento. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Filha inseparável de minha vontade, como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade em minha vontade. Eu beijo os teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu. É a reparação que ele dava ao Pai, é o que agora a criatura está dizendo. Né? Formava um feixe só. Formavam um só feixe, né, para dar a Deus a homenagem, a adoração, a glória e o amor, a reparação de sua própria inteligência. É o que Jesus fazia, é o que ele quer dar continuidade a fazer em nós, através de nós. E enquanto dizia isso, cobria-me de beijos. Então lhe disse: Minha vida, por que gozas tanto e fazes festa cada vez que manifestas outro efeito da tua vontade? E Jesus, tu deves saber que cada vez que te manifesto uma verdade, há mais sobre minha vontade. É uma união a mais que formo entre tu e eu, e com toda a família humana. É uma união maior, um vínculo mais estreito,
é um maior participar na minha herança, e conforme as manifesto formam a escritura da oferta de alimentos, e vendo os meus filhos mais ricos, e tomando parte na herança, sinto novos contentes, e faço festa. Né? Que com isso está cumprindo o propósito de Deus, né? O propósito divino. Né? O chamado, o convite, né? De Deus à criatura para o retorno à ordem, né? O propósito ao qual foram criados. Né? E cada verdade revelada por Ele, né? Fixa, né? A criatura nessa verdade, né? Nesse retorno, nesse ocupar o posto, né? Para o qual foi criado. Então é o cumprimento do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. É o reino de Deus, né? Já não mais no céu, mas também sendo, né? Sendo conquistado, né? Vivido pelas criaturas, né? Na terra. Né? E por isso Jesus faz festa. Isso é o seu contente. Né? É o cumprimento do seu plano, seu projeto original. Né? De modo a não ter mais que coabitar com as trevas, com o demônio, né? Na alma da criatura. Mas ele possuir o teu reinado. Né? O seu reinado na criatura. E não de forma imposta, mas na liberdade da criatura. Como ele disse num trecho, né? O maior de todos os milagres é que o seu reino, né? Desça a criatura. Né? Que a criatura viva a divina vontade. Né? O maior de todos os milagres porque depende da liberdade da criatura, da vontade da criatura. Ela precisa, né? Mover a sua vontade a viver isso. Né? Despojar-se de si mesmo, despojar-se dela, a fim de que reine nela a vontade de Deus. Né? Portanto, é o céu na terra. Né? Agora, vindo o Pai, né? Que acontece-me a mim como a um pai, que possui muitas posses, mas estas posses não são conhecidas pelos filhos. O pai possui muitas posses, mas as posses não são conhecidas pelos filhos, assim que não sabem que são filhos de um pai tão rico. Agora, vindo o pai, os filhos, à idade mais velha, dia após dia, lhes vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com um maior vínculo de amor em torno do pai. Né? Conta-me, pai, conta-me, pai. Aqui não com interesse nas coisas do pai, mas, né, se regozijam com ele. Né? É o que ele disse ao filho pródigo: filho, estivesse comigo, ao irmão, né, do filho pródigo: estivesse comigo, né? Tudo que é meu é teu. Né? Mas esse irmão do filho pródigo fechou em si mesmo, né, ignorando, né, tudo isso. Né? Voltou para si. Esse é o que ele está dizendo, né? Aqui os filhos, tudo que é meu é teu, né? E tal coisa me pertence. Né? Agora, vindo o pai, os filhos à idade mais velha, dia após dia, lhes vai fazendo que possui tal. Lhes vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com um maior vínculo de amor em torno do pai. Este, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior e diz-lhes, tal província é minha, depois tal reino. Né? Os filhos não sabiam que tinha um pai tão rico. Né? Como disse ainda aqui, não.
Mas essas posses não são conhecidas pelos filhos, assim que não sabe que são filhos de um pai tão rico. Tal província é minha, depois tal reino. Os filhos ficam encantados e não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filhos de tal pai. Se colocam no seu posto, sabendo que o que é dele também seria dos filhos. E todos se alegram, todos fazem festa. Mas o pai não só faz conhecer suas posses aos filhos, senão que os constitui herdeiros de seus bens. Assim me sucede a mim. Até agora fiz conhecer o que fez minha humanidade, suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana, herdeira dos bens de minha humanidade. Mas agora quero ir mais além, quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade em minha humanidade, para constituir herdeiras de minha vontade, dos efeitos, do valor que ela contém às novas gerações. Por isso, seja atenta em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, para que possa ser fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. A gente empenhar-nos também a dar continuidade, ao que Jesus está dizendo aqui, a tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, a levar o conhecimento aos nossos irmãos que não conhecem o Pai, que não sabe que tem um Pai tão rico, e que quer distribuir os seus bens também com eles, que também são filhos, e que erroneamente estão apegados à lama, ao barro, enquanto aqui o Pai tem todo o ouro, todo o tesouro é dele. Então, assim, antes não se tinha esses conhecimentos, essas verdades não estavam em posse da criatura. Portanto, Deus tinha que levar de modo a não perder os seus filhos. Então, de certa forma, segurava os castigos. Segurava, não os castigos, segurava o ser humano, de modo que não era tão escancarado, porque agora ele já não segura mais, como diz no trecho, o pior de todos os castigos é abandonar a criatura à sua própria vontade. E isso é o que estamos vendo, nos dias de hoje. A criatura abandonada à sua própria vontade, as atrocidades, os absurdos que cometem, uns para com os outros ou até consigo mesmo. Então, por ter agora essas verdades na Terra e ter um certo número de pessoas procurando viver isso, procurando entender, buscando a ajuda dele para que sejam as criaturas plenas do conhecimento da sua vontade e empenhados em torná-la conhecida, ele agora pode, não precisa mais manter certas coisas escondidas, mas expor tudo, expor tudo de modo que esteja ao conhecimento de todos, como vemos nas redes sociais, está tudo lá escancarado. Já não mais esconde nada, pelo contrário, faz questão de colocar toda a podridão que está dentro para fora. E lamentavelmente, erroneamente, se gloriam disso. É o que dá mais ibope, é o que dá mais audiência. É o que chama mais atenção. Quanto pior, mais atenção chama e mais visualizações se tem. A fim de que a criatura humana, conhecendo a podridão que ela se encontra, ao se deparar com essas verdades, com esse facho de luz, se decida de uma vez por todas
né, a largar tudo isso e vir para a luz, né, vir para a verdade, sair, né, desse reino de trevas, né, e permitir que esse reino de luz conquiste os reinos, os territórios, as províncias que também é do Pai, que são do Pai, que foram tomadas, né, pelo inimigo, mas que são do Pai. Né? Esta fazenda, esta província, esse território é do Pai. E a partir dessas verdades são reconstituídas ao Pai, né? Que são nossos irmãos que estão lá longe, né? Que estão lá longe, né? Vivendo idolatrias do seu eu, né? Adorando a falsos deuses que eles mesmos criaram, né? E como dizia, né, Jesus no Egito, né, quando fugiu para o Egito, quebrou lá todos os ídolos. Né? Da mesma forma, ele quer fazer hoje nos Egitos, que são cada um de nossos irmãos que estão distantes de Deus. E por isso querem, né, buscam dar cabo à vida, buscam dinheiro, buscam, né, vivem essa idolatria. Né? E agora aos filhos, esses primeiros, como diz aqui, que revelando, assim me sucede a mim até agora, fiz conhecer o que fez minha humanidade, suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana herdeira dos bens da minha humanidade. Mas agora quero ir mais além, quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade em minha humanidade, para constituir herdeiras de minha vontade. Né? Não é só a redenção e pronto, acabou. Não é ser só salvo e pronto, acabou. Não, ele vai além. Né? Ele quer que conheçamos a sua vontade e vivamos com ela. Né? O que a sua vontade fez na sua humanidade, que seja conhecida por nós, para que também a sua vontade faça, seja em nós. Né? Não são só as coisas materiais, mas é muito mais que isso. Né? Todo o tesouro espiritual de Deus. Né? Porque a pessoa, ela fica contente, ela fica satisfeita diante das coisas humanas que ela recebe, né? Os bens humanos. Né? Como eu dizia com uma pessoa ontem, né? Ela dizia, nossa, a gente não vai na missa desde o batizado do nosso sobrinho. Né? Aquela pessoa que só vai, só busca a Deus e nem é para buscar a Deus, ela só vai na igreja quando tem um batizado, um casamento. Né? Enquanto estava, né, na Pindaíba, né, buscava a Deus. Agora melhorou, recebeu, né, as bênçãos, as coisas materiais e esqueceu-se dele. Né? Já não busca mais. Então ela se contenta, né, com essas migalhas. Mas é o que ele vem dizer, somos filhos, herdeiros desse reino, herdeiros de tudo que pertence a Deus. Né? É muito mais do que aquilo que eu consegui conquistar como fruto de meu trabalho, né? A qual força recebi de Deus para realizar. Então ele agora vem abrir os nossos olhos, né? Tirar, né? A fim de que com o seu divino querer a gente vá tirar os irmãos, né? Do Egito, né? A apontar os ídolos, as idolatrias, a fim de que se abram para essas verdades. Né? Aqui mesmo, essa pessoa mesmo, né? De uma forma, entre aspas, lícita, né? Trabalhando honestamente, adquirindo as coisas honestamente. Mas como eu dizia antes, quanta podridão está sendo, né, revelada nos dias de hoje. Né? A fim de que a pessoa toque a miséria, o nada que ela é, e se volte aqui, né, ao seu devido lugar, ao seu devido posto, né, co-herdeiros
dos bens, do reino de Deus, da vontade de Deus. Fazer a minha vontade em minha humanidade para constituir herdeiras de minha vontade, dos efeitos, do valor que ela contém às novas gerações. Por isso, seja atenta em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, para que possa ser fiel relator destes bens, primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Somos estes hoje o primeiro vínculo. Talvez encerramos a nossa carreira e o reino da divina vontade ainda não esteja estabelecido plenamente sobre a terra. Mas o nosso papel agora é de tornar conhecido o relator destes bens, primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. É até uma coisa que me veio muito forte, no batizado que fui outro dia. No instante em que o sacerdote levanta a criança para apresentá-lo à igreja, como lá atrás no livro do céu, em que Jesus leva Luísa lá no céu e manifesta ela a todos, atrás ao conhecimento de todos, dizendo: é o triunfo da minha divina vontade na criatura. E assim eu via, nas gerações das crianças nascidas hoje, nos dias de hoje, que haverão de viver amanhã, a graça do dom da divina vontade. É o reino se expandindo. E digo, quão não deve ser o nosso afinco em trabalhar nesse propósito de tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. E nós, esses primeiros relatores, procurar viver, pôr em prática essas verdades na nossa vida, a fim de que esse reino se estabeleça em nós, a fazer mesmo, a morrer para nós mesmos e a fazer vivendo a divina vontade. O doar-se para o outro. Como o próprio Jesus diz, seja atenta e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade. Não perca nada dos efeitos e o valor da minha vontade. Então é a divina vontade em cada ato, por menor que seja. Mas cada ato é contado na divina vontade. É um tesouro a mais, como ele diz. Cada verdade revelada é um tesouro, é um reino, é uma vida. É uma vida divina que se forma. Para que possas ser fiel relator destes bens, primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Luísa, tinha o papel de escrever. E nós hoje temos o papel de conhecer, de viver e divulgar e tornar conhecido, amado, e a fim de que os outros também vivam. E assim o reino vai, conquistando territórios, conquistando espaço nas almas. E assim ele vai transbordando fora, de cada um de nós, a fim de que se estenda, a fim de que se cumpra, a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.